Vamos falar um assunto sério aqui hoje? Não que os outros não tenham sido. Traição. Será que tu já foi corno ou corna? Todo mundo diz que se tu não foi, tu ainda vai ser. E que provavelmente já está sendo. Mas fiquei pensando aqui, para todo mundo ser corno, todo mundo também tem que trair, porque esse chifre tem que partir de algum lugar. Eu sou a Paula Assunção, sou acompanhante e embaixadora da Fatal Model, e hoje eu vou falar para vocês esse assunto que muito faz parte da vida de quem trabalha com sexo, que é a traição. Não é novidade para ninguém que, sei lá, 90% no mínimo dos nossos clientes são homens casados e geralmente eles não estão ali com esse sentimento de traição, não, tá? Muito menos estão ali porque o casamento tá ruim. Na verdade, o que eu mais ouço dos meus clientes é que o casamento está muito bem, obrigada, mas que eles sentem falta dessa sensação de flerte, de conquista e tudo mais. Por mais que ele não conquistou nada ali porque ele pagou, né? Mas, segundo o que eles mesmos me contam, eles fazem pagando ainda que não tenha a sensação da conquista, porque seria a forma mais segura de não colocar o casamento em risco e ter ali um gostinho do que seria ter outra pessoa, sabe? Pra quem não sabe, eu já fui casada por 8 anos e não conto essa informação com orgulho. Não, não, tô brincando, tô brincando. A gente sempre aprende alguma coisa. E já fui muitíssimo traída, assim como muitos de vocês aí. Mas a gente de novo se pergunta: se todo mundo é traído, então todo mundo também trai. Por já ter sido a esposa traída por muito tempo, quando eu comecei a trabalhar como acompanhante e até hoje vejo e convivo com homens que traem suas esposas todos os dias, talvez a parte mais difícil seja sobrar um resquício, uma gotinha que seja de confiança em homem, que já não vem, né, de bons antecedentes aí a minha convivência já não me ajuda. Porém, todavia, contudo, que eu achei que eu nunca diria isso, mas talvez unindo aí a minha faculdade de psicologia com toda a minha experiência de vida, pode ser que tenha surgido uma fagulhazinha bem minúscula, pequeniníssima, de compreensão por essas pessoas, vulgo homens, que traem. Como isso foi possível, eu também não sei. Mas pelo que eu percebo, a maioria dos homens traem porque a construção social do homem é que para ele ser completo, para ele ser másculo, para ele ser um homem de verdade, ele tem que estar transando, ele tem que estar conquistando, ele tem que ter alguma mulher na mira. E quando o homem é casado, ele já conseguiu, ele já tem isso. Então eu acho que fica essa sensação do preciso ter algo mais. E nem não necessariamente esse algo mais seja uma mulher, seja uma transa ou qualquer coisa. Mas o homem é induzido a entender que sim, que não quer dizer, tá, gente? Às vezes vai ser só isso, vai ser mais simples. Vamos dar essa filosofada aqui. Tanto é que, se fosse a simples falta de sexo, se fosse essa a única razão da traição, todos os meus clientes iam transar horrores. O que eu vejo muito raramente. Na verdade, não vejo, tá? Vou ser bem sincero aqui. A maioria deles me contrata, falando por mim, tá? Para conversar, para desabafar, para ganhar carinho. Não necessariamente. É mínima parcela, gente, do cara que vai lá para metação, loucuragem. Assim, na verdade, nem me acontece. Então, vocês entendem que não faz sentido. Se toda traição fosse necessidade de sexo, por que que a pessoa foi lá atrair para não transar? Ainda pagou para isso, não fez? Não faz sentido. Muitos dos casos onde o homem trai, na verdade, o que ele precisa é de uma terapia, é de uma boa amizade, é daquela coisa assim de conseguir conversar sem se sentir julgado, que parece super clichê, mas esse julgado, às vezes, é o cara que é simplesmente carinho, não sabe dizer como, porque talvez na criação dele, um homem que pede carinho já é meio viado, entendeu? Porque a maioria dos homens tá buscando preencher algo no lugar errado e a maioria nem mesmo sabe como preencher isso. O que falta é essa. Eles sempre acham que é sexo e raramente é. O que mais leva o homem a trair é a falta de comunicação. O homem não consegue simplesmente chegar para a esposa, às vezes, e falar: olha, vamos passar mais tempo junto, eu tô carente, eu queria mais atenção. Tanto é que muitos dos fetiches que os homens têm
me lembra uma coisa meio maternal, assim, sabe? Meio Freud explica. Será que no fundo eles têm a ausência de mãe, não de mulher, e sempre fazem essa confusão pela sociedade dizer que o homem tem que transar? Vamos analisar aí. E o que mais a minha profissão me ensinou sobre traição é que nem toda traição é puro mau caratismo. Às vezes é, mas não dá para resumir nisso. Ah, Paula, então tu está defendendo o homem que trai? Jamais. Não me coloque nesse lugar não, tá? Eu tô tentando compreender os motivos que levam uma pessoa a tomar tal atitude. E ainda que fosse só pelo sexo, vamos combinar, gente. Se a gente analisar o ser humano a grosso modo, do seu lado animal, sexual, nenhum de nós foi concebido, escrito, desenhado para a monogamia. Isso é uma coisa que, com o passar dos tempos, para a gente se organizar em sociedade, foi construída. Agora, se não existisse religião, se não existisse toda a parte de política que envolve regra social, vocês realmente acham que não ia estar todo mundo se comendo que nem cachorro na rua? Provavelmente. E aquela pergunta de ouro, né? Por que o homem trai? Simplesmente porque falta algo, ele não sabe o que, e ele acha que o sexo resolve. O homem acha que sexo resolve tudo na vida dele, gente. E aí, parando para pensar, para a gente não julgar errado também, mulher também trai, gente, tanto quanto o homem. A diferença é que talvez se fale menos nisso, porque a gente faz o negócio mais bem escondido, vocês não ficam sabendo e não vira pauta. Mas eu já estive pensando também, e eu acho que acredito que realmente a mulher traia um pouco menos. Por quê? Minha teoria, vozes da minha cabeça. Toda essa necessidade que é do ser humano, independente de gênero, da conquista, de se sentir desejado ou desejada, do flerte, dessa coisa toda, eu acho que para a mulher é muito mais fácil ela ter isso presente ainda que seja casada. Por quê? Pensem vocês, uma mulher casada que saiu com as amigas para ir num barzinho. Essa mulher, muito provavelmente, independente da sua aparência, vai ser vista, vai se sentir desejada, vai receber olhares, porque é mais comum acontecer isso, é, da mulher receber essa atenção do que o homem. O homem nem sempre recebe essa atenção de forma mais facilitada que a mulher. Inclusive, muitas vezes a mulher recebe esse tipo de atenção de uma forma extremamente errada e abusiva, mas não vamos entrar nesse mérito por enquanto. Então, se a mulher já tem essa barrinha do flerte, da necessidade de ser desejada, um pouco mais preenchida pelo próprio funcionamento da sociedade, o homem, em contrapartida, geralmente é quem faz esse movimento, não quem recebe tanto. Então, ele vai ter uma necessidade maior de suprir isso, de ir atrás disso, entende? Novamente, gente, voz da minha cabeça, tá? Vocês não compliquem minha vida aqui. E aquela também pergunta diamante, né? Será que trair só por sexo é traição, não é? E aí a gente tem aquele pensamento clássico masculino de achar que o sexo sem emoção não é traição. Traição é tudo aquilo que foge de um acordo. Não precisa necessariamente ser algo sexual, inclusive. Se tu combina com o marido, com a esposa, com sei lá quem, sei lá, vamos economizar dinheiro para viajar, e tu foi lá e gastou dinheiro escondido, isso é trair. Tu quebrou um acordo. Estar num motel com uma garota de programa que tu nunca viu, nunca verá de novo, apenas para transar, isso foi liberado no teu relacionamento? Vocês falaram assim, não, de vez em quando tu pode ir lá dar uma aqui e tá tudo certo. Muito provavelmente não falaram isso. Logo, sim, você está traindo, meu caro ou minha cara. O que acontece na cabeça do homem é achar que a mulher só vai se sentir traída se for algo emocional. E de fato, eu acho que a gente tem um pouco mais de facilidade de perdoar a traição carnal do que aquela que é emocional. Por exemplo, se o seu marido ou esposa aí te trai uma foda ali com um acompanhante e o outro e outra possibilidade seria um caso amoroso com alguém do trabalho que dura anos, é bem óbvio que na probabilidade do perdão, o primeiro caso vai ser mais fácil. Mas aí simplesmente anular o fato de uma traição existir porque não teve amor ou romance ou coisa e tal, aí vocês foram muito longe, né, meus amados? Uma coisa muito interessante é que a minha profissão é extremamente julgada moralmente. Mas a minha profissão existe porque alguém nos procura. E esse alguém é esse homem casado. Por que que é tão pouco falado no cliente que nos procura? Esse sim é
imoral, se vocês forem parar para pensar, porque é ele que está traindo, enganando, quebrando o acordo com alguém. O que que eu estou fazendo ali de errado? Ele já sabe que eu estou ali pelo dinheiro. A minha profissão, pelo menos no Brasil, é legal. Quem está errado, no final das contas? Quem é o imoral? A grande maioria das vezes, que dirá, eu acho que até aí 90% das vezes que alguém trai, não é simplesmente porque quer dar uma ciscadinha ali no terreno do vizinho, não. Mas o mais difícil de tudo isso é que quem trai dificilmente sabe conscientemente por que traiu. E aí a tendência é continuar fazendo isso, porque não sabe se resolveu, se não resolveu, tá confuso. A sociedade diz para o homem que transar é legal o máximo que ele puder, para a mulher diz que ela tem que perdoar e ficar onde está. E aí a gente fica neste círculo social maravilhoso onde eu ganho dinheiro e vocês ganham chifres. E por hoje é isso, deixo essa mensagem linda e filosófica aqui para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.